Bom dia a todos. Estamos iniciando mais um webinar promovido pelo Sindipeças. O nosso convidado do webinar de hoje é o Douglas Dweck. Douglas é administrador com especialização por Harvard, tem uma vasta experiência dentro do mercado financeiro, conhece bastante das operações que são realizadas pelo mercado financeiro, seja do ponto de vista de apropriação de recursos, de obtenção de recursos, seja do ponto de vista de outras operações. Gostaria de agradecer ao Douglas pela presença, por ter aceitado esse nosso convite para participar desse webinar. E, aproveitando, agradecer também a todos os nossos associados, a todos os nossos internautas que participam dessa webinar conosco. Como nós estamos iniciando 10 horas em ponto, eu sei que muitos dos nossos inscritos ainda estão se conectando. Eu vou solicitar a permissão para que nós possamos oferecer aí uns 2 minutinhos para que o pessoal se conecte, não mais do que isso, antes do Douglas iniciar a exposição dele. E aproveitando o gancho, eu já queria deixar no ar uma provocação para o Douglas. Vamos iniciar esse webinar de uma maneira um pouco diferente, Douglas. Em verdade, a provocação que eu deixo para você, para a gente acalorar aí os nossos debates e efetivamente contar com uma participação por meio de perguntas aí do nosso público, é no seguinte, se em tempos tão diferentes, tão inéditos, como já se tornou comum falar, tempos sem precedentes, se velhas práticas ou se velhas soluções se colocam ainda como uma alternativa nesse momento, ou se efetivamente a gente precisa, em considerando essa situação inédita, pensar em novas soluções. Mas antes de você iniciar, eu vou te pedir a permissão para a gente oferecer aí 2 minutinhos para o pessoal continuar se conectando e a gente já volta em 2 minutos para dar sequência. Obrigado. Bom, então vamos lá. Mais uma vez agradecendo a participação do nosso público, dos nossos associados e demais internautas, agradecendo também a presença do Douglas Dweck, como eu havia falado inicialmente, é um especialista em operações promovidas pelo mercado financeiro para empresas de diferentes portes, diferentes setores. Se o Douglas, no início da sua exposição, quiser falar um pouquinho da sua experiência profissional, sinta-se à vontade, Douglas. E só 2 avisos para os nossos participantes. Primeiro é que vocês podem fazer perguntas através do nosso chat, então utilizem à vontade o nosso chat para as perguntas, para esclarecimento de dúvidas. E ao final da apresentação do Douglas, nós vamos disponibilizar uma pesquisa para avaliação desse webinar, com o intuito de que a gente possa aqui, o Instituto Sindipeças, possa melhorar e aperfeiçoar cada vez mais essa experiência de promover webinars, de discussões virtuais, que tem sido efetivamente uma novidade para todo mundo, pelo menos na sua intensidade. Se isso já existia antes, eu acho que a intensidade que se coloca é muito maior. Voltando à pergunta, à provocação, como eu falei, Douglas,
A ideia é essa. Em tempos tão inusitados, em tempos tão sem precedentes, valem as velhas práticas, as velhas soluções, ou precisamos partir para coisa nova? Por favor, Douglas, a palavra é sua. Cavalcante, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer para a gente sempre estar podendo compartilhar um pouco, não vou te falar do conhecimento, mas do nosso dia a dia, que na verdade é mais o conhecimento que a gente absorve, faculdade, em qualquer lugar, o nosso o dia a dia vai forjando a gente para ver o que realmente funciona na prática. Acredito que as velhas soluções elas podem ser aplicadas de formas diferentes em casos diferentes. Então, a gente tem uma crise realmente sem precedente, porque ela não é nenhuma crise econômica, né? O dinheiro existia, a gente teve uma condição especial, uma condição atípica muito diferente. Então, eu acredito que adaptar essa caixa de ferramentas à condição de hoje é a inovação. Então, os produtos, as soluções já existem no mercado, como a gente vai conseguir colocar isso em cada peça? E para cada empresa ou para cada solução diferente, então uma empresa produz o mesmo produto do outro, mas tem um tipo de sociedade, um tipo de capital, um tem uma dívida de imposto, o outro tem uma dívida com o banco. Então, são coisas diferentes no mesmo setor. Então, acredito que as velhas soluções podem ser aplicadas de forma diferente. Então, mas a pergunta é muito boa e assim, sempre a gente vai estar tentando inovar. A gente sempre vai ter um cenário diferente. E para fazer assim um paralelo de uma crise recente que a gente teve assim no Brasil há pouco tempo atrás, então 2015, 16, 17, a gente teve uma crise que afetou principalmente afetado pela Lava Jato, depois desencadeia, estamos falando de uma crise recente, a gente já tem um mercado diferente do que era ali. Apenas 5 anos. Então, a gente teve agora recentes quedas de juros, a gente tem um mercado realmente diferente. Mas, então, a pergunta é muito boa e vale a gente parar para pensar. Então, imagino que as soluções estejam em a gente reinventar o uso dos produtos que estão disponíveis no mercado, né? Por favor, Douglas. Então, vamos seguir. Fica à vontade para a sua apresentação. Vou colocar aqui apenas a minha apresentação para a gente ter só um guia aqui para a nossa palestra. Um minuto. Bom, primeiro para dar essa introdução, como o Carlos Cavalcante falou, na verdade a Christie Investimentos é uma casa de investimentos. A gente tanto faz investimentos onde a gente vira sócio ou onde a gente empresta recursos, a gente funciona como um banco de investimentos, como a gente também tem uma área de assessoria financeira, onde a gente então vai montar alguma engenharia financeira, alguma estratégia, alguma solução diferente para a empresa que a gente acabou tendo esse relacionamento. O mais importante e esse diferencial, e é o intuito da nossa palestra hoje, qual é? Então, assim, a gente tem um dia a dia financeiro da empresa. Tem o meu contas a pagar, meu contas a receber, o meu fornecedor me financia, não financia. E a gente tem, então, esse dia a dia financeiro. O que a gente vai falar hoje são momentos que podem ser diferentes nesse dia a dia financeiro. Como exemplo, a gente precisar atrair um sócio. Pode ser uma coisa que a gente vai fazer uma vez na vida. Como, por exemplo, a gente montar um projeto de reestruturação para um momento como a gente está vivendo, totalmente atípico, como é o caso do coronavírus. Então, muitas vezes, uma escola de administração, uma escola de finanças, não ensina a gente a tratar crise. Eu estou lá, a gente projeta crescimento, a gente projeta expansão, mas, professor, e se eu estiver no meio do meu, assim, a gente tem um faturamento, impostos, e se no meio disso a gente estiver negativo? Quais são as soluções? Então, a própria escola de administração não tem essa aula de crise, essa aula de soluções para a crise, e cada um vai ter um momento diferente. Então, a gente pode ter uma crise que seja falta de vendas, uma dificuldade de vendas e ter dívida, posso ter uma falta de vendas e não ter dívida. Então, o que a gente tentou montar aqui para essa rápida apresentação de 1 hora foi um pupurri, um mix de algumas soluções que existem no mercado, mas para abrir o olho do nosso associado do Sim de Peças, para poder pensar, refletir, poxa,
não conhecia essa solução, isso de repente pode servir para mim, e a gente então vai tentar passar por todos esses momentos. Então, aqui tem um leve sumário, uma introdução, onde a gente vai passar aí em alguns pontos, vou passar por cada um deles. Então, a gente tem hoje escutado bastante, estou começando por esse crédito emergencial, porque a gente acredita que no momento desse as empresas precisam ter um acesso a produtos de créditos diferentes. Então, muitas vezes eu tenho ali meu dia a dia com o banco, por exemplo, um produto que é muito comum, o desconto de algum recebível, o desconto de alguma duplicata. Muitas vezes hoje eu preciso ter algumas alternativas diferentes. Então, o governo soltou esse suposto crédito emergencial. Por que eu digo suposto crédito emergencial? Muitas empresas estão com dificuldade, e a gente fez uma pesquisa recente aqui interna, de acesso a esse crédito emergencial. Tem algumas regras que estão sendo difíceis de ser ultrapassadas, e a gente pode ser que a gente tenha um conflito dentro do banco repassador. Então, infelizmente, o BNDES não é um banco onde ele tem agências, onde a gente já é atendido por ele, onde você, então, já tinha ali Banco do Brasil, Itaú, etc. E você também era cliente do BNDES, e o BNDES vai hoje falar assim, olha, a gente tem um crédito emergencial, vou disponibilizar para você. O que tem acontecido e a gente tem observado? Então, a gente tem que tentar o maior empenho, esse acesso ao crédito emergencial. Algumas empresas estão conseguindo, na faixa de 20% já tiveram acesso da nossa última pesquisa, do nosso time de research aqui, de pesquisas, tiveram acesso ao crédito emergencial. Então, qual que é o conflito desse banco repassador? O BNDES pede para a gente ter acesso a esse crédito emergencial. Fala, Bradesco, Itaú, Santander, vocês podem repassar esse crédito? Eu tenho aqui, estou disponibilizando X, 1 bilhão. O banco que é o repassador, ele não vai ganhar um dinheiro com esse produto. Ele não vai ganhar o dinheiro dele que ele cobra do investidor, ele fica com aquela diferença, o spread bancário, ele não vai ganhar desse produto. E ele possivelmente vai ficar com responsabilidade de fazer análise de crédito, ocupar a equipe. Então, a gente tem sentido um pouco essa dificuldade do acesso ao crédito. Antigamente, no começo do acesso ao crédito emergencial, estava solicitando o CND, então precisava estar em dia com os impostos. Algumas empresas não estavam em dia com impostos, também não estavam conseguindo acesso ao crédito emergencial. Mas então, o produto padrão desse crédito emergencial é a empresa recorrer a algum banco de seu relacionamento e falar, olha, eu quero crédito emergencial, algumas linhas que o BNDES está provendo dentro disso. Só uma opinião, um parênteses, Cavalcante, eu fiz uma brincadeira esses dias numa entrevista que eu dei para o Estadão, que, na verdade, o BNDES vai fazer um hospital de campanha para as empresas. Por quê? Ele contrataria gerentes de bancos, que, inclusive, muitos estão sendo demitidos também agora por conta do corona, e fazer um acesso direto. Então, ele poder dar o julgamento no dinheiro dele mesmo. Seria interessante para as empresas poderem ter acesso a esse crédito. Quando o que tem acontecido assim, se o banco X aprova esse crédito, acha que a empresa é merecedora do crédito, por que ele já não repassa o dinheiro dele mesmo onde ele ganha juros, onde ele ganha com isso? Então, ele é um pouco conflitoso, é um pouco conflitante esse banco repassador, mas realmente seria difícil do BNDES botar em prática esse suposto hospital de campanha das empresas. Mas então, o que a gente está apresentando aqui são as alternativas no mercado, difícil ou não difícil de acesso ao crédito. Um outro produto, passando para o próximo produto, são financiamentos com imóvel em garantia. Quando a gente hoje está numa situação de dificuldade, muitas vezes a gente tem esse dia a dia da empresa e eu posso ter um imóvel para dar de garantia. Quando eu tenho uma garantia diferenciada, robusta, sólida, como um imóvel, eu muitas vezes consigo negociações diferentes. Então, muitos bancos têm aberto novas linhas, e a gente sabe disso. Esse crédito não é um crédito emergencial, esse crédito é um crédito padrão dos bancos, mas esse crédito está vigente. A gente tem feito pesquisas recentes, os bancos estão com dinheiro para fazer financiamentos com imóvel em garantia. Então, quando eu dou esse imóvel em garantia e mostro essa garantia, eu consigo negociar com o banco possivelmente um prazo um pouco mais alongado do que um crédito de curto prazo, e eu também consigo negociar o que a gente tem
visto agora uma carência relativa. Alguns bancos têm dado 6 meses para começar a pagar, uma vez que a gente tem esse imóvel lastreando essa operação. Alguns bancos soltam de 50% até 80% do valor do imóvel, o que ele precisa uma diferencinha para cobrir os riscos dele. Então, se você tem lá um imóvel de 5 milhões, ele pode liberar ali entre 2 e 4 milhões, por exemplo, mas é uma operação que ela está vigente no mercado, ela está acontecendo isso agora, julho de 2020, a pesquisa é bastante recente. Essa pesquisa não é tão difícil de a gente fazer, porque, infelizmente, o nosso mercado financeiro, a gente chegou a ter quase 50 bancos nos anos 90. Hoje a gente tem uma concentração bastante grande dos bancos, o que acaba restringindo o crédito. A gente tem lá 5 bancos, dá para contar na mão: Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Itaú, mais meia dúzia. Então, realmente, a gente tem uma certa restrição. E aí, talvez eles façam a mesma análise do cliente. Então, se muitas vezes eu não conseguir nenhum, eu não tenho um banco que seja diferente, vamos dizer, um banco de segunda linha que acabe pegando coisas diferentes, a gente está bastante restrito. Mas esse crédito com imóvel em garantia, financiamento com imóvel na garantia, está vigente hoje. A gente fez essa pesquisa recente e é uma solução interessante para a gente poder ter um prazo que se adeque à nossa situação hoje. Porque, Cavalcante, o que a gente vê assim, quando vem o corona, e algumas empresas tiveram um baque bastante grande, 3, 4 meses aí, bastante intensos de problema, a gente tem uma queda grande. Quando essa volta vier, o mercado não vai saber se eu vou ficar sem emprego e se essa volta vai ser gradual, eu vou sair, vou comprar um carro novo, eu vou sair, vou consumir enlouquecidamente sem ter uma estabilidade no meu emprego ou na minha empresa. Então, a gente acredita que essa volta ela é gradual. Então, um financiamento de mais longo prazo, uma possível carência inicial, ele pode ser interessante para um momento desse, onde eu não vou me comprometer para, a partir de X, mês que vem, agosto, eu ter grandes parcelas lineares. Então, talvez eu tenha um momento de carência e depois eu posso ter parcelas para poder pagar, mas aí a empresa já conseguiu retomar um pouco o seu fôlego. E também, que é o importante para fazer, ganhar dinheiro com o dinheiro do banco. Então, se a gente começa muitas vezes pagando no mês seguinte, muitas vezes eu pago a parcela com o próprio dinheiro que eu peguei do banco. Eu não consegui colocar na minha operação, comprar matéria-prima, financiar o meu cliente e ter filhotinhos desse dinheiro para pagar com lucro. Então, eu botei o dinheiro do banco, fiz ele render, rentabilizar e estou pagando o banco. Quando a gente conseguir essa carência inicial, também é bastante interessante. E com a queda recente dos juros, então, para estimular a economia e a gente ficar perto de economias desenvolvidas, o Banco Central tem baixado os juros. O que isso na prática faz? A gente tem a necessidade de correr risco. Então, tem uma máxima que fala, mas os Estados Unidos, por exemplo, é super desenvolvido. 50% dos investidores têm dinheiro na bolsa, por exemplo. Para a gente ter uma ideia, no Brasil, 1% dos investidores tem dinheiro na Bolsa de Valores. Por que isso? Porque nos Estados Unidos o juros é muito pequenininho. Se eu colocar o dinheiro no banco ou zero, se eu colocar o dinheiro no banco, ele não rende. Então, ele exige que eu tome o risco, que eu empreste o dinheiro para o banco poder fazer, por exemplo, um financiamento em garantia. Então, quando esse juros é diminuído para mercado, a gente vai fazer com que os investidores tenham que tomar mais risco, colocar o dinheiro no mercado, isso estimula. Se o aposentado, se o investidor quer renda, ele vai ter que investir numa empresa, ele vai ter que emprestar dinheiro para outra empresa, ou ele vai ter que comprar uma franquia para rentabilizar o seu dinheiro. Não dá para ficar mais com o dinheiro no banco e viver daquela renda fácil. Então, financiamento do imóvel, muito indicado. Uma outra opção, quando interessante, isso que a gente está falando para ser analisado por cada um, muitas vezes a gente, então, no produto anterior, financiamento com imóvel em garantia, Cavalcante, a gente estava falando de eu pegar a minha garantia e oferecer para o banco. Muitas vezes, dependendo do fluxo que eu tiver, o que o banco olha? Se eu consigo pagar a parcela que eu estou fazendo, que é a capacidade de pagamento, peguei um financiamento. O banco está me dando 36, 48, 60 parcelas. Eu consigo pagar? O banco de largada vai ver se eu consigo pagar essa parcela. Além de olhar se eu consigo ter essa capacidade de pagar, eu coloco essa garantia. Muitas vezes,
na crise do corona, ou numa crise mais agravada por cada empresa, dificilmente a gente tem uma capacidade de pagar em curto prazo, ou a minha projeção está otimista que eu vou conseguir dar tudo certo para eu poder pagar. Então, um produto que existe também no mercado financeiro e um pouco menos difundido é o sale leaseback. Então, o que é o sale leaseback? A opção eu vendo meu imóvel para um fundo ou para um investidor com a opção de recompra desse imóvel caso eu tenha interesse. Então, se eu estou buscando dinheiro, por exemplo, eu tenho uma fábrica de parafuso. Se eu estou buscando dinheiro no mercado, vou pagar juros para o banco. Hoje, talvez a gente tenha até juros mais interessantes, mas o Brasil sempre teve juros bastante complicados para a gente pagar. Então, se eu pago lá 1,5%, 2% ao mês, a minha empresa dá essa margem toda para eu pagar. Então, os bancos têm esses lucros bilionários porque realmente a gente paga bastante juros como nenhum país no mundo. Então, o sale leaseback serve, eu posso vender o meu imóvel, eu vou capitalizar a empresa onde não é uma dívida e eu passo a pagar aluguel desse imóvel. Se eu julgo interessante, se a empresa julga interessante, eu posso, em um longo prazo, fazendo isso uma engenharia financeira, como um financiamento funcionaria, eu posso lá na frente ter a opção de recomprar esse meu imóvel. Por que é legal? Eu vou pagar só os juros. Então, eu vou pagar só o aluguel. Então, na prática, eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5 anos de carência de principal, investir na minha empresa, investir no crescimento, me diferenciar, talvez, de um concorrente que todo mundo está em dificuldade, eu conseguir investir na empresa, dedicar esse dinheiro para a empresa. E, além disso, apenas esses juros ele vira despesa. Então, eu também tenho ali um abatimento de impostos, se for uma empresa com lucro real, também tem um abatimento, porque ali é uma despesa, não é mais, eu não estou pagando o principal de um financiamento, então esses juros também têm um benefício fiscal. Essa operação mais recente tem acontecido muito, a gente tem feito bastante no mercado, para empresas inclusive médias e grandes, tem dinheiro no mercado financeiro / imobiliário para esse tipo de operação. Então, eu também tenho operação que pode ser que pague 50%, 60%, 70%, 80% do valor do imóvel e eu vou pagar ali uma taxa de juros reduzida em forma de aluguel, onde eu consigo capitalizar a minha empresa, onde eu consigo fazer um plano de expansão com ela. E hoje em dia a gente tem, com esses juros mais baratos, muitas vezes eu estou sentado em cima do meu dinheiro, que é o próprio imóvel. Então, eu não vou dar garantia para o banco do meu dinheiro mesmo, que é o meu imóvel. Eu posso trabalhar com o meu próprio dinheiro, não tenho dívida, não estou pagando nada para ninguém. É um produto em plena ascensão no mercado. Para quem achar interessante, muita gente gosta de ter o imóvel, a estabilidade de ter o imóvel, principalmente quem viveu economias diferentes, onde a inflação era descontrolada, etc. Era muito importante ter o imóvel próprio, mas hoje a gente vive uma outra realidade. Para a gente fazer um paralelo, Cavalcante, no Brasil, nos Estados Unidos existem poucas ou quase nenhuma financiamento com imóvel em garantia, porque as empresas não têm imóvel, normalmente ele aluga o imóvel. Imóvel é bom para fundo imobiliário, não para uma empresa de parafuso ou de qualquer coisa que foi esse meu exemplo. Então, a gente tem essa opção do sale leaseback no mercado também. Hoje a gente tem uma novidade, que são as fintechs e o marketplace de crédito. Hoje, todo mundo está com essa baixa dos juros, a gente tem um mercado bastante competitivo em termos de crédito. Então, a gente tem a entrada para competir com esses poucos bancos que a gente falou, das fintechs. Então, tem fintech emprestando dinheiro com imóvel em garantia e recebíveis em taxas mais interessantes. Eles são menos complexos em termos de estrutura do que os bancos e eles têm conseguido fazer financiamento também. Você coloca fintech de crédito numa ferramenta como o Google, você acaba tendo bastante acesso. A gente já trabalha hoje em empresas que a gente assessora, a gente já trabalha com algumas fintechs de créditos. Tem sido bastante interessante. O que é o marketplace de crédito? É uma fintech que ela não empresta o dinheiro próprio, que ela capta o de investidores dela, ela faz um leilão do meu crédito. Então ela coloca, eu tenho um recebível da Scania que eu prestei um serviço. Então eu coloco ele lá que eu preciso antecipar esse recebível e empresas que estão cadastradas, fundos que estão cadastrados nesse marketplace de crédito, ele fala, eu quero antecipar esse recebível, eu faço uma taxa de 1,5%.
o outro vai lá e fala, eu faço 1.2, 1.3. Então, ele faz uma competição para quem oferece o menor preço e isso gera uma vantagem para o empresário, o mercado fica mais competitivo e a gente tem vantagens. Marketplace de crédito é a novidade nas fintechs. Você tem fintech emprestando dinheiro diretamente há 2, 3, 4 anos e o marketplace é a inovação desse mercado de fintech, onde a gente está tendo aí, com essa baixa de juros, esse produto. Bom, aqui são algumas alternativas de crédito, então, Cavalcante, se alguém tiver dúvida, a gente também pode ir por produto, a gente tem algumas outras coisas aqui e para a gente conseguir cumprir na 1 hora. Continuando, M&A em tempos de crise. M&A é fusões e aquisições. Então, com a baixa dos juros, a gente está tendo um reflexo direto nesse varejo bancário e a gente também vê, como eu estava falando, que o investidor vai ter que sair da usual renda fixa e buscar novos mercados, buscar fazer o dinheiro trabalhar de forma diferente. Então, isso, para poder rentabilizar seu capital, acaba sendo interessante, como nos Estados Unidos muita gente investe em empresa na bolsa, muita gente investe em startup iniciando, porque sabe que é um mercado interessante investir em empresas. Então, um associado nosso, por exemplo, pode ter agora uma janela numa crise, de buscar um investidor, de atrair um investidor. A gente não tem, Cavalcante, diferente dos anos passados, como a gente estava falando, uma crise de crédito. A gente não tem uma crise de falta de dinheiro no mercado. Foi o corona e não uma crise financeira. O dinheiro existe no mercado, muitos fundos estão captando dinheiro com os investidores e o dinheiro existe no mercado. Então, a gente vai pincelar um pouco essas alternativas que a gente tem dentro de fusões e aquisições. Primeiro, o investidor financista, o investidor financeiro. Um grupo, como a nossa empresa faz, capta dinheiro com seus investidores e fala, olha, eu sou um bom administrador, a gente trabalha em diversas empresas, posso investir o seu dinheiro em empresas e ser o gestor desse fundo? Sou um investidor puramente financeiro. Eu não conheço muito daquele setor, mas tenho interesse em colocar dinheiro, conheço gestão formal e profissional para tentar melhorar essa empresa, é o investidor financeiro. Fundos e investidores financeiros. Aí a gente também tem investidores que a gente chama de estratégicos. Estratégicos muitas vezes é uma empresa do setor, então tem acontecido bastante aquisições desse tipo. Então, para poder crescer, uma empresa do setor maior, uma multinacional, um concorrente maior que eu, ele é o estratégico. Ele consegue muitas vezes ter sinergia comigo, que o fundo não vai ter, como por exemplo, eu tenho um estratégico maior que eu, ele já tem financeiro, ele já tem uma fábrica, ele tem um centro de distribuição, eu não preciso ter dois. Então a gente vai ter o mesmo faturamento, mas a gente pode ter algumas economias, como por isso chamado estratégico, e ele também pode acabar influenciando na minha empresa. Ele conhece o setor, ele já tem contratos, ele tem relacionamento no setor, muitas vezes o dinheiro puro não é o principal atrativo desse investidor estratégico. Quando o nosso time de fusões e aquisições aqui está buscando um investidor, a gente mapeia os dois e faz contato nas duas listas, com investidores financeiros, com investidores estratégicos, e a gente acessa cada um deles para trazer opções para essas empresas assessoradas de quem pode ser o investidor. Também está acontecendo bastante fusões estratégicas. Por quê? No momento onde a gente está em uma dificuldade e os faturamentos caíram, o setor está mais em dificuldade, eu posso fazer uma fusão com algum concorrente meu para exatamente ter essas sinergias de diminuir custo, etc. E melhor ter metade de uma Petrobras do que a gente ter ali, ficar passando nervoso sozinho muitas vezes, tendo uma dificuldade, se o mercado vai demorar para voltar, é totalmente imprevisível. Cavalcante, para a gente fazer um paralelo, na crise de 2008, quando o mercado quebrou nos Estados Unidos, falavam assim, o mercado vai demorar 10 anos para voltar. 10 anos do quê? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, uma coisa que todo mundo viu, bastante gente comprava imóveis em Miami. Os imóveis em Miami, quando caíram o preço,
Até hoje, em muitos lugares, o preço não voltou de 2008. Estamos falando de 12 anos. Então, quando tem uma crise, dificilmente a gente sabe quando a gente vai voltar nos patamares anteriores. Então, a soma numa fusão estratégica, um concorrente que possa ser meu sócio parceiro, eu posso somar forças, pode ser uma saída também. Eu posso ter uma boa fábrica, ele pode ter dinheiro, ele pode ter contratos e minha fábrica é melhor. Então, a gente encontrar essas sinergias. Outra forma que tem acontecido também dentro do mercado eu coloquei aqui venda de ativos ou unidades produtivas, mas vamos destacar como um pedaço da empresa. Então, eu posso vender uma linha de produção, eu posso vender uma das minhas plantas, eu posso vender algum pedaço da empresa que pode não fazer sentido para mim continuar, mas isso pode ser a capitalização da outra parte da empresa que vai continuar e pode ser bastante interessante. Uma venda dessa, muitas vezes é interessante, porque ela não é um crédito. Então, eu vou vender, vou capitalizar a minha empresa, posso focar mais no que é meu core daqui para frente. Então, de tempos em tempos, a gente pode mudar essa estratégia e hoje faz sentido eu atuar em tal mercado. Eu posso, então, vender uma unidade, uma das minhas plantas, uma máquina, um ativo, por exemplo, um imóvel, e eu posso, então, capitalizar. É um mercado bastante ativo hoje, antes da crise do Covid, por causa da baixa dos juros, e também durante o Covid estão acontecendo ainda algumas transações desse tipo. A gente vê no jornal e a gente está coordenando aqui uma série delas, como é estratégico para alguém de fora, é estratégico para alguém de dentro, tem essas possibilidades também. Então, fusões e aquisições em tempos de crise, a gente tem essas opções hoje, julho de 2020, a gente tem sentido bastante investidores financeiros buscando negócio, bem como investidores estratégicos, e o empresário também pode pensar em fusões estratégicas ou venda de ativos. Se alguém tiver alguma dúvida, Cavalcante, estamos à disposição aqui, podem escrever no chat, interromper. Aí vamos para uma empresa que, no momento de crise, às vezes a gente tem uma coisa que é o que mais dificulta uma crise, é a tomada de decisão. Às vezes eu ficar esperando ou não fazer nada pode ser a pior coisa que eu possa fazer. Então, um momento tão desafiador como a gente tem hoje, exige que a administração da empresa fique mais enxuta, mais diligente, pronta para tomar decisões que precise para mitigar esse risco. Então, a gente colocou aqui alguns aspectos importantes, principalmente se a gente, então, hoje tem alguma linha de crédito pré-aprovada, eu posso não saber onde eu vou investir esse dinheiro. Se essa linha de crédito pré-aprovada faz sentido, ela não é uma linha extremamente cara, faz sentido a gente ter caixa. Por quê? Pode ser que lá na frente o mercado sinta mais, pode ser que a uma linha pré-aprovada não exista mais, e caixa é importante. Algumas empresas que a gente acompanha, grandes, estão fazendo caixa ou para fazer bons negócios depois da crise, ou para ter essa segurança de estar capitalizado. Então, caixa é muito importante. Passando para o segundo que a gente colocou aqui, caixa primordial, a gente então, mesmo quando a empresa tem caixa, muitas vezes a gente então sugere corte de custo dentro dessa gestão de crise, corte de custo e rolagem das dívidas. Mesmo que aparentemente agora eu tenha a capacidade de pagar minhas dívidas com algum esforço, é prudente, é interessante eu rolar uma parte da dívida e sempre ter um caixa emergencial, porque não sei se ali na frente eu vou ter crédito, se eu vou conseguir, e muitos dos meus credores estão aceitando isso, e eles próprios muitas vezes também estão fazendo essa rolagem das dívidas, essa parte dessa rolagem das dívidas. Então, desse tempo de crise, bastante importante, sento com os bancos, sento com o fornecedor, posso falar, olha, se eu te pagava 10, vou pagar 5, e posso alongar um pouco essa dívida priorizando o meu caixa, para a gente não despender o caixa e depois ter que correr atrás de algum dinheiro. E aí, é o momento da gente pegar e fazer uma grande lição de casa, Cavalcante. Cortar custos possíveis, renegociar contratos que você não imagina, contratos de aluguel, contratos de serviço, o que a gente tiver de custo fixo, explodir na tela, linha a linha, e a gente vê, será que a minha empresa de limpeza conseguiria me dar um desconto? Será que a empresa que faz a portaria conseguiria dar um desconto? Meu fornecedor X consegue me dar um desconto? É hora de a gente tentar. Muitas empresas também, para não perder o crédito,
para não perder o cliente, também estão aceitando razoáveis negociações, é importante fazer essa lição de casa nesse momento. Então, muitas vezes eu não vou conseguir aumentar o faturamento, ou o meu faturamento já foi um pouco reduzido, é importante eu ficar mais eficiente, eu ficar mais enxuto. Então, aqui numa gestão de crise preventiva, a gente, então, vale destacar esses pontos. A gente tentar cortar custos e a gente tentar fazer caixa é sempre importante. De novo, se tiverem dúvidas. Aqui a gente vai para um segundo momento, onde a gente tem uma reestruturação mais importante para fazer na empresa. Então, a gente tem... Oi, Douglas. Vamos aproveitar, antes de você dar sequência nesse tópico da tua exposição, nós já temos algumas perguntas aqui dos nossos participantes, e eu queria fazer o gancho com que você, aproveitando para fazer o gancho com que você tratou nos slides anteriores. Então, nós temos aqui uma pergunta que solicita a seguinte orientação, na verdade, faz a seguinte colocação. A pessoa diz que, na verdade, me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, mas pelo que eu entendi aqui, é pelo CPC 47, IFRS 16, imagino que você conheça essas siglas melhor do que eu. Ela diz que, se não me engano, se não estiver enganada, é preciso reconhecer o ativo oriundo de sales leaseback em contrapartida a uma compra com pagamento a prazo, não havendo registro em despesas. Então, ela diz, penso que realmente deva ser verificado caso a caso, né? Considerando isso aí, eu estou entendendo os aspectos estabelecidos pelo regulamento, pela regulação. Avaliei recentemente e não fazia sentido para a companhia na qual ela trabalha, em virtude dessas regras ou dessas determinações, vamos dizer assim, que são estabelecidas pelas regras. Acho que seria legal se você pudesse fazer um comentário a respeito, mas antes de você avançar, deixa eu te fazer uma colocação sobre a questão de redução de custos. Acho que tem sido, na verdade, ponto de exposição e ponto focal de vários analistas financeiros, essa necessidade que as empresas têm de revisarem os seus custos, de buscarem estabelecer corte de despesas para esse enfrentamento da crise, justamente para poder preservar o seu caixa, ou seja, na ânsia, né, no afã de tentar preservar o seu caixa. Todavia, a gente sabe, especialmente aqui no setor de autopeças, que, em virtude da crise de 15 e 16, as empresas fizeram um grande esforço de reestruturação e de reorganização das suas atividades. Então, eu confesso que eu fico muito em dúvida a respeito de se há algum esforço adicional a ser feito nesse caso. Talvez em alguns outros setores seja verdadeiro, talvez em alguns outros setores exista uma gordura para que se possa mexer com a questão das despesas e redução de custos, mas eu confesso que me gera uma dúvida muito grande se a gente consegue ainda mexer mais, né? Lembrando que o setor trabalhou nessa jornada dos últimos 3 anos, que a gente viu uma recuperação, trabalhou sempre com uma taxa média em termos de capacidade ociosa da ordem de 27% a 30%, então, fugindo ao padrão histórico da sua ociosidade, o que já exigia, por si, uma necessidade de ajustes e de cortes. A pergunta é, bom, se isso for verdadeiro, que alternativas existem? Se eu não tenho mais onde cortar, o que eu posso fazer? E se, além de não poder cortar, ou além de ter muita dificuldade para cortar, eu tenho uma outra preocupação, que é a grande dúvida, né? A grande incerteza que essa crise traz. Bom, vamos dizer que eu corte. E se a retomada vier mais rápido? Eu gasto 2 vezes, eu gasto para demitir e, na sequência, gasto para recontratar.
Como é que eu ajo nesse contexto de tanta complexidade e de tamanho desafio? Sim. Então, primeiro vamos responder a primeira pergunta. O Beleza. senhorio realmente tem algumas vertentes. E aí, ele é uma operação sob medida para cada caso. Algumas vezes, se você, por exemplo, você vai ter ganho de capital, se o imóvel está imobilizado por um valor muito baixo, você tem duas operações diferentes, que é uma opção de compra com recompra, que já é a recompra não obrigatória, mas vamos chamar de recompra obrigatória, onde ele dá um fluxo financeiro, e tem outro que é uma opção de recompra. Eu vendi o imóvel, eu não tenho obrigação de recomprar. Não é uma retrovenda. Então, compra com retrovenda. Eu não tenho a obrigação de recomprar ela. Então, eu vendi, eu vou pagar os impostos da venda, o comprador vai pagar ITBI, transferência do imóvel, então, mas você vai apropriar. Com certeza, Cavalcante, é uma solução que todo mundo tem que fazer conta, ver se vale a pena, como ele vai investir esse dinheiro, se tem ele tem onde ele colocar o dinheiro para ser investido. Então, com certeza, dependendo da regra, vai mudar. E essa operação tem algumas vertentes diferentes. Então, você vai ter que avaliar para cada uma delas. Talvez, depende da apropriação, realmente pode não valer a pena. A segunda parte, realmente a redução de custo. Muitas empresas realmente fizeram muita lição de casa nesse tempo anterior e a gente vai ter uma diferença entre as empresas que têm, por exemplo, dívida e elas podem tomar algum tipo de solução e empresas que não têm dívida. Ele fez lição de casa, está muito difícil, mas ele está sequinho, ele não tem dívidas passadas para alongar, por exemplo, ou para refinanciar, onde você vai ter algumas opções. Então, assim, tem que fazer a lição de casa, tem que prevenir, você vai tomar um risco. É como eu vou falar, um farol amarelo. Não tem certo ou errado passar. Eu vou apostar no crescimento, que o crescimento vai vir rápido ou que não vai vir rápido. Historicamente, o crescimento não vem rápido e o setor não estava pujante e de repente a gente teve uma quebra e talvez ele volte a ficar pujante. Então, talvez a gente vai entender a cabeça de cada empresário. Eu sou mais conservador, eu sou extremamente arrojado, e aí uma estratégia de não, eu vou tentar manter todo mundo para acreditar num crescimento, numa volta rápida. Ou não, eu acho que a volta vai ser gradual, eu vou fazer algumas cortes, algumas despesas, vou ficar menor e talvez eu vou voltando gradualmente. Então, não existe uma verdade única. Cada empresa vai adaptar e talvez realmente tenha poucos cortes de custos, poucas despesas para a gente poder fazer. Vai ter que buscar, bastante gente brinca que é igual unha, tem que cortar sempre e sempre procurar. Se você procurar de novo, tem alguma coisa para cortar diariamente, o mercado vai mudando. Às vezes não é um corte de custo, mas já entra nessa parte que a gente está falando aqui. Ó. Então, eu vou falar de reestruturação e alongamento de dívida. Muitas vezes eu tinha uma dívida num prazo que eu imaginava que seria possível cumprir antes da crise, agora não vai ser possível. Eu tenho que sentar com meus credores e alongar. A boa administração diz que você pode comprometer até mais ou menos uns 70% da sua capacidade de geração de caixa com dívidas. Então, se eu vou entrar num momento de incerteza, talvez é melhor eu comprometer menos do que 70%, que é a capacidade máxima. Então, se eu gero hoje X% ao mês de geração de caixa, eu não devo comprometer tanto esse meu caixa para pagamento de dívida. Eu preciso fazer manutenções na fábrica, reinvestir em capital de giro próprio. Então, é hora de alongar as dívidas. E todo mundo, os bancos também sabem disso, fornecedores também sabem disso. Como a taxa de juros caiu, e como eu vinha pagando um tipo de juros para aquele meu financiador, vamos dar um exemplo, o banco, o serviço da dívida foi pago até aqui, agora também é o momento de renegociar taxas de juros. Fala, banco, durante o período que eu usei o seu dinheiro emprestado, eu paguei aqueles juros, os juros caiu, podemos renegociar esses juros para taxas mais interessantes? A gente tem feito muitas renegociações, estou falando de crédito de 10 milhões até, eu estava negociando esses dias 220 milhões no Banco Bradesco, um único cliente, uma única dívida, está cabendo renegociação de taxa de juros e alongamento. Além disso, você tem essa outra opção que é, para poder baixar mais ainda a taxa de juros, é melhorar
As garantias. Eu posso ter uma dívida que a garantia é um aval, é alguma coisa, em algum momento, se for interessante, se eu fico tranquilo com a capacidade de pagar, quando eu melhoro a composição de garantias, eu não estou dizendo aqui que é certo ou que é errado, ou julgando, mas eu tenho aí um ponto de troca com esse financiador, onde eu posso ter melhorias na minha taxa de juros. Eu vou te agregar uma garantia nova, o mercado está bem melhor de juros e a gente, então, vai poder prestar esse serviço. Então, isso é uma coisa. Quando a gente tem, hoje, tem um outro mercado, que é muito comum nos Estados Unidos, que é a compra de dívida. Então, alguém que compre a minha dívida num banco e me refinancie. Isso pode ter menor taxa de juros, possibilidade de longo prazo e de desconto. É o famoso crédito podre, fundos de crédito podre. Então, quando eu tenho uma dificuldade de pagar, o banco ali, eu já refinanciei, renegociei, um dia saiu um Serasa, um dia voltou um Serasa, o banco classifica aquele crédito como crédito com um outro risco de recebimento. Alguns fundos vão lá e falam, banco, quanto que a pessoa deve? Deve 10 milhões. Olha, eu pago 5 e eu vou refinanciar ele. E esse mercado hoje do crédito estressado, do crédito podre, ele está bastante ativo no Brasil, tem bastante gente captando dinheiro para fazer esse tipo de operação e no momento desse isso pode ser uma solução. Esse credor novo vai querer entender como ele recebe. Se a gente consegue mostrar para ele que 5 mais juros eu consigo pagar diferente do que eu conseguia pagar 10 mais juros, eu tenho aí uma possibilidade também de fazer uma grande engenharia financeira para a minha empresa, conseguindo descontos diferenciados. E aí tem a possibilidade que a gente botou no final de possibilidade de desconto e de prazos diferenciados. Então, hoje é um mercado ativo de reestruturação de dívida e alongamento. Isso é para uma empresa de que modelo, Cavalcante? Que hoje eu consigo prometer como é que eu pago a partir de amanhã, como é que eu volto a pagar. Eu tinha uma capacidade de pagamento de, exemplo, 1 milhão por mês e essa capacidade foi muito diminuída. Eu consigo pagar 300 mil por mês, mas não é que eu vou falar que eu consigo pagar zero. Então, se eu consigo pagar zero, talvez a gente está numa situação um pouco mais agravada, uma situação um pouco mais grave. Se eu consigo pagar de um pouco menos, 30%, 40%, eu sento com os bancos e falo, olha, eu vou voltar a pagar você ou eu posso conseguir esse refinanciador que tem bastante mercado hoje para fazer isso. Então, para uma empresa que ela está ali intermediária, com uma dificuldade, mas ela tem uma capacidade, a gente então tem hoje essas linhas de refinanciamento de crédito. Vou passar aqui, Cavalcante, se quiser me interromper também para dúvidas. E aí, a gente entrando... A gente, então, entrando para um caso mais grave, a gente tem também a possibilidade da Lei de Recuperação Judicial 11.101 de 2005, onde prevê uma condição especial para empresas com uma dificuldade maior. Qual que é essa dificuldade maior? Eu já tenho, além de dívida dos bancos, que eu vou sentar e renegociar com o banco, ou com 1, 2, 3 fornecedores, eu tenho uma dívida um pouco mais descontrolada. Eu precisaria mandar a gente embora e não tenho dinheiro para poder fazer isso. Eu preciso cortar alguns contratos, devolver um aluguel. Eu preciso fazer algumas coisas que eu já não tenho recursos. E se hoje alguém me perguntar, podemos reduzir aquele 1 milhão para 300 para você voltar a pagar amanhã? Amanhã eu acho que eu não consigo pagar. A capacidade de pagamento ela está totalmente comprometida no momento atual. Então, a gente tem a recuperação judicial. Como funciona a recuperação judicial? Vale importante a gente saber, pode não servir para ninguém, mas é um momento de crise, a gente tem uma ferramenta que se adequa a essa crise. Dentro da lei da falência, a gente tem um caminho que é a falência e outro que é, ao invés da falência, uma recuperação judicial. O que a recuperação judicial faz? Ela me dá um congelamento momentâneo das dívidas. Então, hoje, a gente tem, congela minhas dívidas, eu não tenho mais juros e multas, então eu mal estava conseguindo pagar o principal, eu congelo as dívidas sujeitas à recuperação judicial, que são trabalhistas, fornecedores e bancos com garantia ou sem garantia. Eu consigo ter essa proteção judicial que ela consegue me ajudar
no momento de dificuldade. Então, congelei essa dívida, eu vou ter que fazer uma lição de casa e uma readequação na minha operação? Pode ser ou não, vai depender de cada empresa, mas é hora de fazer uma lição de casa grande, porque se eu não conseguir pagar nada, eu preciso inovar, gerar alguma coisa diferente, que não seja cortar custo, mas desenvolver um produto novo, abrir um mercado novo, para eu gerar uma nova empresa daqui a algum tempo. A lei prevê 180 dias de carência e discussão judicial. Na média, isso tem sido um pouco mais, entre 1 ano e 1 ano e meio. É uma média que tem demorado os processos judiciais, a recuperação judicial. Então, eu vou ficar ali, em média, nessa carência judicial, sem pagar ninguém, entre 1 ano e 18 meses, para poder, ao final disso, ser uma empresa melhor e mais forte e poder propor para todo mundo um plano de reestruturação, um plano de organizar os meus pagamentos. E aqui a gente tem algumas coisas interessantes. Se eu precisar cortar custo, mandar a gente embora e não tiver dinheiro, eu consigo, por exemplo, fazer alguns desligamentos antes da RJ, pedir para o juiz liberar a carteira dos meus funcionários e organizar algumas coisas que já ficaram descontroladas. Eu tenho Serasa, eu tenho execução para as execuções, para a execução trabalhista, eu consigo organizar se eu tiver num momento de maior dificuldade. Se eu já sei que eu vou perder o controle, mas ainda não aconteceu, eu também posso pensar e pedir um diagnóstico de algum consultor financeiro para a gente poder ver se o meu negócio é reestruturação administrativa ou recuperação judicial. Porque eu disse um consultor financeiro. Se eu perguntar para o cirurgião, você acha que meu caso é cirurgia? Exemplo, um advogado. Eles têm uma tendência a dizer que sim, o seu caso é cirurgia. Então, o advogado, o produto dele é sempre mais judicial. Ele pode tender a te oferecer uma recuperação judicial, onde pode não ser o diagnóstico. Então, para um consultor financeiro que faz os dois, como por exemplo a gente faz, eu tenho tanto a recuperação judicial como a recuperação administrativa. Para a gente não faz diferença. Muitas vezes o custo do trabalho, inclusive, é o mesmo, mas a gente vai dar a solução que se adeque para cada um dos casos. O que faz de diferente na recuperação judicial? A possibilidade de pagamento. Primeira coisa, para eu hoje negociar com todo mundo, eu preciso convencer 100% das pessoas de que o meu produto é interessante e o alongamento que eu estou propondo é interessante. Pessoal, quero pagar em 10 anos. Um pode aceitar, o outro pode não aceitar, pode ficar uma dificuldade para fazer esse aceite. Na recuperação judicial, apenas 50 mais 1, 51%, para a gente arredondar, aprovam o plano. Então, é a vontade da maioria, mesmo se eu tiver um credor um pouco mais difícil, ele está dentro do meu plano. Esse plano pode ser um alongamento, ele pode até incluir um desconto, caso a empresa mostre que não tem como pagar a dívida inteira, pode incluir, fundamentar um desconto. Ele permite eu vender alguns ativos que às vezes estão penhorados ou bloqueados, eu não tenho, por exemplo, uma certidão negativa de débito, o juiz pode fazer a venda desse imóvel. Então, eu tenho uma série de possibilidades, posso vender um pedaço da empresa, uma unidade produtiva, posso fazer um alongamento, posso trazer um investidor e pagar todo mundo. Então, eu tenho um fôlego de congelar minha dívida, ter um tempo para montar essa solução e aí, em seguida, trazer uma solução para todo mundo. A melhor possível. Se a empresa fica sendo atacada, pedidos de falência, execução, e a gente perde o controle, muitas vezes pode ser que quem fez a primeira execução consiga receber e os outros não vão receber, e a gente acaba tendo... a gente acaba ficando com uma dificuldade de dar uma solução global. Você tenta pagar o primeiro, o banco que tem o jurídico mais forte está me apavorando, muitas vezes eu não consigo dar a solução. Então, caso eu não tenha capacidade de pagamento momentânea, após a análise e o diagnóstico de uma consultoria financeira especializada, a recuperação judicial pode ser uma indicação para a gente poder propor um ambiente de reestruturação mais propício para uma situação mais grave. Então, a gente pode propor alongamento de dívida, busca de investidor e venda de alguns ativos também para poder pagar essas dívidas de uma maneira organizada que hoje, às vezes, eu não consigo fazer com essa maneira tão organizada. Então, aqui é uma pincelada sobre isso. Se tiver alguma dúvida aí, Cavalcante está à disposição. Seu microfone está fechado, tá? Desculpa, o microfone de fato estava fechado. Temos aqui algumas outras questões, Douglas. Vamos aproveitar aí para a gente poder atender os nossos
participantes. Então, a pergunta é a seguinte: as questões de captação são excelentes, mas na grande maioria das vezes existe uma grande oportunidade dentro da própria empresa e é necessária uma reestruturação, desde a redução de executivos, melhoria de processos, mudança de cultura, etc. A pessoa pede para você comentar a respeito dessa colocação que ela fez. Eu vou aproveitar e vou fazer um gancho também aqui com a seguinte questão, Douglas. Um dos aspectos que me parece que, embora eu não conheça êxito nesse sentido, mas um aspecto importante que talvez no momento como esse de crise tão diferenciado como a gente vive pudesse auxiliar as empresas, seria a possibilidade de você utilizar os seus créditos tributários, né? Houve, inclusive, proposta dentro do setor, feita pelo setor ao governo, de se, na verdade, utilizar os créditos tributários como uma forma de garantia aos empréstimos, né, às linhas de financiamento, aos empréstimos oferecidos tanto por bancos públicos quanto bancos privados. Isso não evoluiu, até onde eu saiba, isso não teve um maior desdobramento, mas, de toda forma, em alguns casos, especialmente no caso do setor automotivo, que bem ou mal consegue exportar e exporta certos volumes, seria uma solução interessante. Então, como é que você vê essa questão do crédito tributário num momento tão difícil e tão distinto como esse que a gente vive? Então, é bastante importante, primeiro, para responder a outra pergunta. Com certeza, a empresa muitas vezes pode ter oportunidade dentro dela mesma para cortar custo, trocar executivos, melhorar a cultura, melhores práticas. Era o que a gente estava falando de tentar ficar mais eficiente e mais forte. Muitas vezes, no setor, isso já aconteceu, ou não, como você comentou, o setor já vem fazendo essa lição de casa, cortando, mas a reestruturação, talvez como poucas coisas, é a melhor prática de grão em grão a galinha enche o papo, porque dificilmente você vai chegar e falar, olha, tem uma dívida aqui, eu tenho um custo aqui de 1 milhão, se eu tirar esse 1 milhão, poxa, resolveu minha vida. Não, é um pouquinho no trabalhista, é um pouquinho nos executivos, é uma melhora de eficiência e melhoria de processos, corte de processos que não estão funcionando bem, corte de taxa de juros, e aí a gente vai ter o resultado financeiro talvez um pouco melhor lá na frente. Então, passa pelas melhores práticas de mercado, passa por cortar, não sei se executivos, mas deixar o time melhor e mais eficiente. Isso passa por eu estar enxuto, eficiente, pode ser até mais pessoas para realizar um trabalho em menor tempo. Então, vamos analisar de novo, não é uma resposta genérica, é uma resposta para cada caso. Sobre os créditos tributários, sim, seria uma grande alternativa, mas não é um produto que já tem... O que a gente tem observado, e aí a gente tentou focar aqui numa crise do corona, talvez essa prática e aprovação desse crédito seja um pouco lenta. O que a gente tentou trazer aqui, Cavalcante, foram opções que existem no mercado. Elas estão aí hoje, como eu falei, bota no Google, você vai conseguir ter acesso, isso existe já hoje. Serve para mim ou não? Não é o julgamento. É aqui um cardápio e a gente vai ver onde eu me encaixo nesse cardápio. Seria muito interessante que o governo pudesse dar uma linha contra créditos tributários em garantia, ou uma fila com deságio, e aí você já monetiza esse crédito tributário, e aí vai ter a divergência, ainda está sendo julgado, não está sendo julgado, ele está totalmente trânsito e julgado, ele vai ter uma dificuldade, mas seria realmente um produto interessante, porque muitas empresas têm o crédito, e agora eu não consigo sair da crise com ele, eu não consigo abater tantos impostos rápido com ele, se eu estou faturando pouco, eu tenho um grande ativo ali parado, um dinheiro parado, então seria bastante interessante se conseguisse tirar essa alternativa do papel, com certeza. Legal. Outra pergunta, Douglas, feita por uma das nossas internautas, é o seguinte: a pessoa pergunta se existe algum meio recomendável para venda de ativo, ou seja, uma unidade produtiva. Melhor via seria via imobiliária normal ou investidores financeiros? E eu aproveito também para te indagar sobre o seguinte:
considerando que o contexto de uma baixa taxa de juros deva prevalecer durante alguns anos aqui no Brasil, né, a gente não há, pelo menos no cenário econômico, até onde eu conheço, né, nenhum analista que esteja prevendo um aumento expressivo de taxa de juros. A gente deverá conviver com essa taxa pelos próximos, eu não sei dizer exatamente por quantos anos, mas por alguns anos a gente deve conviver com uma taxa de juros à ordem de um dígito. Eu te indagaria se a opção de renda variável, não como investidor, mas para as empresas, ou seja, abrir capital em bolsa, se isso pode ser um caminho e deva ser um caminho que vai se fortalecer nos próximos anos face a esse contexto que a gente vem observando de redução de juros. Vou aproveitar para pedir para que os nossos internautas avaliem esse nosso webinar. Nós estamos aí querendo melhorar sempre, o Instituto C de Peças está sempre buscando se aperfeiçoar, e nós vamos disponibilizar, então, na tela, um pequeno enquete para que vocês possam avaliar esse webinar. Mas, enquanto vocês avaliam, Douglas, por favor, fique à vontade para responder essas duas perguntas. Então, a primeira pergunta, eu acho que todo esforço é válido. Você buscar investidores financeiros, e aí a empresa tem ou não tem relacionamento com investidores financeiros, tem empresas especializadas nessa busca de investidores. Você buscar imobiliárias também, porque não? A imobiliária pode ter um investidor que está buscando imóveis e investidores e tem outros investidores financeiros. Acho que não tem uma resposta padrão. Então, assim, todo o esforço de eu falar com empresas especializadas, investidores que eu já tenho acesso, e mesmo imobiliárias ou intermediários de qualquer forma, é uma opção de você chegar nesse mercado para vender. E até para você ter opções. Nenhum fez uma oferta, você comparou, as ofertas são diferentes, um quer fazer um longo prazo e uma taxa, o outro outra taxa e outro prazo. Então, acho que vale a pena todas as tentativas para a gente poder ter a melhor oferta. Então, do mesmo jeito que hoje a gente comentou o marketplace de crédito, o mercado de crédito, onde eu faço um leilão, quanto mais opções eu tiver, na teoria eu vou tentar ter opções de fazer melhores negócios. A segunda opção, a segunda pergunta, Cavalcante, é assim, eu não vejo essa abertura de capital tão rápida, mas ela seria genial, porque ela dá acesso ao real mercado de capitais, ao mercado financeiro para essas empresas médias e grandes. Então, o momento só de se avaliar é o seguinte. Então, quando a gente tem uma baixa taxa de juros, para a gente ter uma ideia, empresas pequenas no Canadá, por exemplo, conseguem abrir capital para ter acesso a captar dinheiro de investidores que julgam que o negócio dela é interessante e conseguem capitalizar essa empresa para ela normalmente fazer um plano de expansão, ela poder fazer o projeto que ela tem. Então, no Brasil, a gente ainda está engatinhando para uma empresa menor poder ter acesso a capital. Pode ser que, pela baixa dos juros, no longo prazo, isso se torne uma vertente aí mais em alta. Ainda não é, mas seria muito interessante, onde o investidor vai investir direto na empresa, não tem intermediário, porque na prática o investidor vai botar o dinheiro no banco que empresta para a empresa. Quando o investidor virar sócio, ele está indo direto num caminho direto para a empresa. Se a empresa crescer, ele vai ter coisa com isso, e se a empresa tiver dividendos, ele também vai ter benefícios com isso. Então, a gente pode sim passar a ter um acesso ao mercado de capitais em breve. Pode ser bastante interessante, mas não vejo ele acontecendo agora, entendeu? A pergunta Legal, Douglas. Tinha mais uma parte, não? Acho que era isso. Então, legal. Queria fazer aqui mais uma pergunta. E, na sequência, se você quiser ter as suas considerações finais, né? Eu acho que seria importante. Mas a pergunta que eu gostaria de te fazer afinal, essa talvez seja a pergunta de $1 milhão, né? Afinal, qual é o novo normal dentro das relações entre o sistema financeiro, bancário e as empresas produtivas? Assim, na economia, a gente fala de números, mas não é uma ciência exata.
Então, por que a gente baixa juros para tentar conter a inflação? Se eu baixei os juros, eu contive a inflação, aumentei os juros. É uma métrica, uma afinação que não é precisa. Então, a gente vai adaptar um novo mercado. A gente tem escutado aí, por exemplo, o mercado imobiliário, gente que tinha grandes escritórios em prédios lindos, fala, será que ele é necessário? Não é necessário? Então, o mercado vai se adaptar muito. Vai ter espaço para crescer fintech, vai ter espaço para ter startup, vai ter dinheiro acessando novos métodos e soluções diferentes. A gente assessorou uma empresa recentemente aqui que captou o investimento com o investidor. Ela vai fazer locação de várias coisas, furadeira, coisa de ginástica de academia, porque mudou o mercado. Então, eu acho que a pergunta não é de $1 bilhão, mas de $1 bilhão. Esse novo mercado, na verdade, assim, a gente vai ter essa adaptação. E o importante é assim, a gente faz um plano de voo, mas às vezes tem uma nuvem e acaba se desviando desse plano de voo, mas a gente sabe onde a gente quer chegar. E aí, estando sempre antenado, participando de um webinar como esse, que o Sindipeças está promovendo, então, sempre antenado, eu consigo captar algumas coisas que às vezes eu não tinha acesso. Marketplace de crédito, como funciona? Vou colocar? Será que é para mim? Então, eu estar sempre antenado pode deixar eu estar mais apto e mais ágil para esse novo normal que a gente não sabe qual é. Legal, Douglas. Muito bom. Muito bom. Oi? Queria agradecer a participação, o convite. Legal. Muito legal. É bastante conteúdo para 1 hora, mas espero que dê para a gente ter dado uma pincelada aí, ter uma disposição sempre que todos precisarem. Com certeza. Nós deixaremos esse webinar disponível no site do Sindipeças para aqueles que quiserem voltar a assistir ou para aqueles que não tiveram oportunidade de assistir. Imagino que na sua apresentação, acho que no início da sua apresentação tem lá os seus contatos, né? Caso alguém queira tirar alguma dúvida, maiores esclarecimentos, exato, o contato aí do Douglas. E, evidentemente, agradecer a participação de todos os nossos internautas, de todos os nossos associados que estiveram conosco aqui ao longo dessa 1 hora. E, quem sabe, a gente possa estar aqui reunido novamente em momento futuro para discutir esse mesmo tema, mas só que num momento menos tenso, vamos dizer assim, num momento mais falando de investimento, de expansão de empresa, enfim, eventualmente de M&A, mas sob um olhar de fortalecimento das empresas e algo dessa ordem. Eu queria agradecer mais uma vez, Douglas, em nome do Sindipeças, e agradecer a todos os nossos internautas e dizer que acompanhe o Instituto Sindipeças, acompanhe os webinars, porque tem muita novidade preparada para todo mundo aí. Obrigado, então, Douglas. Obrigado a todos. Kaique? Vou finalizar então, Cavalcante. Você já saiu tudo? O pessoal já saiu? Tem 9 participantes aqui. Não, então, mas eu vou fazer o relatório, né, e mando para vocês também. Não, legal. Não, beleza. Eu quero te agradecer aí. Obrigadão aí pelo apoio. Opa, sempre, tamo aí. Kaique 2020, com esse novo visual aí. Daqui, pelo menos em casa, né, tá bonitinho, né, Cavalcante? Tá certo. A patroa aprovou? A patroa aprovou? Aprovou, né? Tem que estar em casa, Então, olhando a minha cara, é verdade. Beleza, se ela aprovou, isso é que importa. Com Valeu, certeza. Kaique. Obrigadão Falou, aí, Cavalcante. cara. Show, valeu. Falou, tchau.